Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Declarar. A cada 15 dias estamos aqui trazendo muita informação relevante para você, contador, para você, profissional da área contábil. O Pode Declarar é uma iniciativa do Sindiconta e eu sou o João Custódio, sou contador também, empresário da área e atualmente estou presidente do Sindiconta. E hoje vamos falar sobre um tema bem importante, bem relevante da nossa área, que é sobre recuperação de tributos, né? Tem muitas oportunidades para nós contadores aproveitarmos nesse segmento. Hoje a carga do tributário do Brasil fica em torno de 33% do PIB. Praticamente uma empresa repassa 1/3 da sua receita para o fisco. Então é algo bem relevante na vida de todos os empresários, de todos os nossos clientes. Bom, o sistema tributário brasileiro, como todos nós sabemos, é bem complexo. São mais de 50 tributos e taxas, e que isso acaba gerando a chance de alguém errar é muito grande, porque é muita complexidade, muitas mudanças, e até a questão jurídica, nem o passado é certo. Então, realmente traz a ideia, mas o contador que errou. Não. A legislação mudou retroativo, então já trouxe uma oportunidade para todo mundo. Então, esse tema realmente traz muitas oportunidades para nós profissionalmente, de receitas, e também de levar soluções relevantes para o nosso cliente. Que o cliente, geralmente, ele quer o quê? Pagar menos imposto. Todo mundo chega no escritório, chega no contador para falar sobre isso. Eu quero pagar menos imposto. E hoje, então, nós temos dois convidados especiais. Primeiramente, queria apresentar o Cristiano Buchor, né, contador, também advogado, diretor do Sindiconta de Assuntos Tributários. Seja muito bem-vindo. João, uma alegria estar aqui com vocês, né? Esse tema relevante, né? Que nos é muito caro na contabilidade, inclusive no direito, né? Que seria a questão tributária. A gente vê uma reforma tributária vindo, né? E a gente já conversa muito lá no Sindiconta sobre isso. A gente tem os contadores como unanimidade a questão da conformidade, né, na questão tributária. E a gente vê que essa reforma que saiu aí, ela ainda gera muitas dúvidas e talvez ainda vai gerar mais conformidade, né, João, nesse primeiro momento, que daqui a pouco vai embolar duas questões, dois tributos, né, ou duas famílias de tributos, que seriam hoje os tributos que a gente tem, IBS e CBS. Então isso aí vai ser uma coisa que nós, como contadores, vamos ter ainda isso como um desafio muito grande. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, né, para a gente daqui a pouco explorar alguns assuntos aí e trazer esse tema aí para os colegas contadores aí, todo mundo que tenha bastante interesse nessa área. Bom, muito obrigado. E também temos o Cássio Tessaro, contador, diretor operacional da Estúdio Contabilidade, consultor tributário há mais de 10 anos. Seja muito bem-vindo, Cássio. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade, pessoal, de estar aqui. Hoje o tema é bem complexo, né? Os clientes realmente querem pagar menos tributos cada vez mais, né? E o governo vem na contramão, cada vez aumentando mais a carga tributária. Então, é fundamental a gente ter esse bate-papo, essa conversa, para que, se você está pensando em economizar em carga tributária, a primeira coisa que você tem que fazer é não deixar dinheiro na mesa para o governo, né? É economizar de forma inteligente. Muito bem. Queria aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, a Quality Representações, que é uma revenda autorizada da SCI, um sistema contábil aqui no estado. Também a Mediare Gestão em Saúde, trabalha com medicina ocupacional, é um grande parceiro que tu pode declarar, do Sindiconta, tem benefícios especiais para os nossos contadores. A FacePonto, que é um ponto eletrônico com reconhecimento facial e georreferenciamento. No momento que a gente tem muitas pessoas trabalhando no home office ou no modelo híbrido, acaba sendo uma excelente alternativa para quem está pensando de um ponto eletrônico. E o Malha Fina, que é um sistema que nos ajuda, nossos contadores, na elaboração e acompanhamento das declarações do imposto de renda. Bom, então, pessoal, queria falar um pouquinho, então, essa questão da recuperação tributária, né? O pessoal fala muito, o cliente chega no escritório, quer pagar menos imposto, mas e muitos já começam a sonegar, e isso gera problemas. Então, o desafio é como a gente recuperar ou pagar menos imposto dentro da regra.
né? E como é que vocês veem assim, essa questão? Quais são os principais tributos, talvez, que caracterizam, são possíveis de recuperação? Então, João, não sei se o Cássio me permite aqui Por favor, iniciar por essa favor. fala. A gente vê assim que do Brasil, né, a gente tem que entender que o Brasil ele vem de várias constituições, várias situações onde chegou, né, João, numa questão de ter o imposto não cumulativo. Para que tu possa recuperar alguma coisa, ou o imposto ele é não cumulativo, ou há um pagamento de devida maior. Eu vejo que essas duas são as questões mais chaves assim na questão da recuperação tributária, né? Onde o cliente de fato ele pagou errado, e aí vai ser feita uma revisão, vai ser feita uma análise documental e toda uma engenharia, que eu acho que o Cássio depois pode aportar muito bem, tem bastante experiência nesses casos, e na verdade hoje, dia a dia, o contador ele faz compensações tributárias, que seria o conta corrente, chamado de conta corrente fiscal, onde, na verdade, esse conta corrente são compensações, né? Então, assim, ele advém da não cumulatividade. Então, às vezes, a compensação tributária ela é trivial, simplesmente o cliente ele não utilizou um crédito, né? Então, ele vai lá, vai compensar. Ou ele utilizou de uma forma errada, que aí vai vir o pagamento de devida maior, que ele deveria ter pago o X e pagou o Y, né? Então, eu vejo que esses dois são os principais pontos assim, na questão de recuperação tributária. O que tu acha aí, Cássio? Não, concordo plenamente. No Grupo Studio a gente tem uma base, né, de dados já, a gente tem mais de 25 mil clientes atendidos nessa parte de planejamento e revisão tributária. Então, nós, ao longo dos últimos 30 anos, a gente vem coletando alguns dados, algumas informações sobre justamente essa disponibilidade de quais tributos que geram mais a parte de recuperação tributária e quais que geram menos, né? E tem alguns que são um pouco mais burocráticos. Então, ao longo desse tempo, a nossa base ela vem demonstrando que 98% dos créditos que nós levantamos, né, hoje referem-se a PIS/COFINS, né, recuperação tributária em PIS/COFINS. Os outros 2% referem-se a outros tributos, como INSS, RPJ, né? E a gente tem uma parte, né, um desvio um pouquinho maior, que é a parte do ICMS, né, o imposto estadual. O que acontece? No ICMS, hoje, nós temos, né, valores expressivos a serem recuperados, mas a burocracia do Estado ela chega a ser impeditiva do aproveitamento efetivo daquele crédito. Então, a gente, quando aponta um crédito de ICMS, nós temos muito cuidado para ver a viabilidade de aproveitamento, né, da compensação real daquele tributo. Por quê? Porque chega lá na ponta, chega lá no Cefaz, os auditores começam, não, mas me prova que o seu cliente não tomou o crédito de entrada. Manda uma carta, eu quero que todos os seus clientes, né, confirmem que eles não aproveitaram o crédito de entrada daquele semestre que agora está excluindo. Quase impossível deve fazer assim. Inviabiliza, né? A gente levanta o valor e acaba inviabilizando, né, o crédito de ICMS. Mas em PIS e COFINS, daí a gente entra na esfera que o Cristiano estava comentando agora há pouco, que daí a gente consegue fazer a parte de pedidos de restituição, né, ressarcimento e compensação dos valores. E assim, você estava falando sobre o que leva, assim, o pessoal assim, tem um pouco assim, tipo, mas o que leva, se eu faço tudo certinho, por que acaba correndo essas oportunidades de recuperação de tributos? Eu vejo porque assim, uma empresa trabalha com um portfólio de produtos diferentes e tem aqueles que são cumulativos, aqueles que não são cumulativos, tem uma série de regras que vocês podem falar dessa questão dessa dificuldade de achar como é que é o código lá de atividade, a classificação correta. João, se tu me permite, eu já estou 25 anos nessa área. Antes a gente tinha o documento papel, então antes era manuscrito. Facilidade de erro era bem grande, né? Até porque às vezes não dava tempo de tu transcrever tudo aquilo no mesmo mês, então às vezes, né, escapava uma notinha ou outra. Era no papiro. Hoje a gente tem conformidades eletrônicas. A nota é eletrônica, a declaração, o cruzamento. Então, realmente, hoje é um pouco mais difícil da gente verificar, assim, grandes somas de créditos tributários, né, que não sejam utilizados. Entretanto, João, o que me leva, assim, às causas, como tu perguntou, por exemplo, a gente vê agora recentemente uma leva absurda de empresas que foram desenquadradas ou estão sendo desenquadradas, tanto do MEI quanto do Simples Nacional.
essas empresas elas têm um tipo, né, de contabilidade, um tipo de escrita fiscal e um tipo de profissional. Mais simplificados, que são Muito mais simplificados e não estão parametrizados para outras regras tributárias que a gente tem no nosso, né, regimes tributários que a gente tem no Brasil, que seriam o lucro real ou lucro presumido. Então, este é um fator que tende, né, a levar o contribuinte ao erro, porque ele vai passar de uma forma simplificada para um outro padrão. Então, às vezes, a exigência de nomenclatura fiscal, o NCM, de CST, de GTIM, esses códigos, eles são utilizados e devem ser utilizados, inclusive, pelo pequeno. Só que não é uma coisa que é imputado tão frequentemente ao pequeno quanto ao grande. Coloca tudo no mesmo código lá para vários produtos. Exatamente. Então, essa situação, quando ela muda o panorama, acaba mudando. Acaba também que, às vezes, a própria operação da empresa, ela faz uma leitura e uma classificação da sua operação de forma diferente, porque daqui a pouco ela produz um determinado insumo e ela tem um entendimento, daqui a pouco, equivocado de que, por exemplo, um parafuso, uma broca não deveria estar, e quando, na verdade, ele faz parte daquele processo produtivo. Uma vez lá no escritório, uma nossa sócia verificou lá num cliente que ele tinha lá, foi ver na fábrica, né? Tinha uma salinha cheia de papel. Então, para que são esses papéis aqui? Não sei o que, são os manuais, a gente são impressos os manuais e colocados na caixa do produto. E tava como insumo aquilo lá. E tinha um monte de dinheiro guardado lá na salinha e que essa questão de classificação acabou se perdendo. Acabou se perdendo. Verdade. E assim, só para jogar a bola para o Cássio, nós vamos lembrar que muitos já viram um vídeo que ele teve, uma repercussão bem bacana, trazida, que era o caso da sandália ou do papete. Então, essa classificação tributária, inclusive na saída do produto, ela é essencial para a tributação. Então, assim, a recuperação perpassa também por essa situação de tu fazer essa análise, inclusive na saída. Tinha do bombom, do wafer também. Bombom, do wafer, é o biscoito, o wafer, né? Um é redondo, o outro é quadrado. Então, o wafer, na verdade, é um produto que não existia na classificação fiscal, era biscoito, e foi criada uma classificação especial para o wafer, porque houve um litígio tributário, porque a classificação era diferente. O biscoito era 18, o wafer 12. E os dois estavam na cesta básica, então, quer dizer, houve ali um litígio muito grande de milhões. E essas discussões, elas sempre causam esse efeito de recuperação, né, e de litígios, né, Cássio? Isso aí, concordo plenamente. Eu acho que esse ponto da NCM, né, de classificação, através de NCM dos produtos, né, ele prova que o modelo nosso legislativo hoje ele é feito para a gente errar, né? Ele não é claro hoje. Então, a gente não vê só os contadores, muitas vezes, dependendo de informações que nem a empresa sabe passar para a contabilidade, né? Para poder fazer a classificação fiscal correta do produto. Os próprios auditores, né? Como no caso da sandália, que teve depois em outras instâncias decisões revertendo. Enfim, nem a Receita Federal se entende, né, sobre a classificação dos produtos. Mas isso é o espelho de um modelo hoje, de uma sistemática que é feito de forma um pouco confusa, que ela não é clara, ela não é precisa, né? A gente, através de uma NCM, muitas vezes ela tem uma descrição muito abrangente dos produtos, a gente fica um pouco confuso, porque uma escadinha abaixo ali, lá pela TIP, a gente está num produto que tem características diferentes, que não se enquadram em algum tipo de benefício fiscal, e isso acaba com que, né, a gente acabe não tendo uma incerteza, né, na classificação. E muitas vezes as empresas também, assim como os contadores, eles ficam um pouco receosos, né, de poder aplicar determinado benefício fiscal a um produto com medo de que isso venha a gerar um passivo para a empresa e depois ele tem que acabar respondendo junto. Então, eu acho que o crédito tributário ele surge um pouco disso, né? Então, a gente tem, como o Grupo Estúdio, por exemplo, que realiza esse trabalho de planejamento e revisão tributária, a gente acaba indo lá e muitas vezes a gente tem toda uma estrutura por trás justamente para garantir aquele crédito, né? Então, a gente tem conta com seguro, né? A gente tem toda uma estrutura para poder
pegar toda aquela lei e aplicar ela de forma correta. A gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente consegue defender aquela decisão nossa de apontar o crédito na esfera administrativa, depois na esfera judicial, mas no dia a dia dos escritórios de contabilidade não é essa a realidade, né? A realidade dos escritórios de contabilidade é uma estrutura um pouco menor, que é focada muito na parte que o governo tem excesso de demandas, de exigências, de obrigações acessórias, quando em duplicidade alguns arquivos. Por exemplo, por que fazer o FD Contribuições e o SPED ICMS IPI, né? Não poderia ser um arquivo só com 2 colunas a mais? Sim. Não poderia simplificar um pouco mais isso? Mas, enfim, eu acho que o cenário ele é moldado, né? Muitas vezes os clientes nos procuram lá e quando a gente identifica um crédito tributário, eles falam assim, poxa, o contador errou, né? Ficam bravos com o contador e a gente tem toda a parte de suporte aos contadores, porque a gente sabe que não é esse o jogo, né? Não é que o contador errou, é que o sistema é feito para que você não tenha a certeza do que vai ser aplicado, né? Bom, pessoal, e como é que a recuperação de impostos pode impactar no fluxo de caixa da empresa? Então, João, geralmente, tá? Acho que o Cássio depois também vai concordar comigo. A empresa, ela procura a recuperação realmente porque, eu vou pegar a tua fala inicial, 1/3 do seu faturamento vai em tributos. Então, chega num determinado momento em que ela precisa ter um pouco mais de competitividade. Então, ela precisa, na verdade, ter um pouco mais de receita. E às vezes também, só com um gancho, que às vezes também, até uma questão essa questão de competitividade, se o concorrente está melhor assessorado e verificou uma oportunidade de pagar menos imposto, faz toda uma diferença concorrencial aí de disputa de mercado, né? Então é exatamente isso, João. Essa questão do fluxo de caixa impacta diretamente na vida da empresa. Então é a saúde financeira. Ele vai conseguir ter o capital de giro, ele vai conseguir oxigenar a empresa. E a revisão, ela na verdade, tributária, ela é necessária, inclusive, pelo que o Cássio falou, tu dá o suporte, inclusive, para o contador, para o próprio empresário, de que aquilo ali está certo, e que está dentro dos padrões, e que ele não está pagando nem a mais, nem a menos. Porque é muito ruim, né, tu pegar e pagar mais. Porque não é nenhum conforto tu recuperar 5 anos, quando, na verdade, tu passou 4, 5 anos, né, ali remando, né, com aquele dinheiro parado. Então, isso não é bom para o nosso cliente, né, o contribuinte, não é muito bom nem para a própria consultoria, nem para a própria empresa que revisa, porque tu vai ter que apontar ali uma situação em que estava equivocada. Mas eu acho que era isso aí, não sei, Cássio, qual a tua visão? Não, eu concordo plenamente. Como bem começou dizendo o João já, né, que 33% do nosso PIB hoje é carga tributária. Então, quando nós conseguimos recuperar os tributos para uma empresa, por mais que ela passou 5 anos lá sofrendo, pagando a mais, né, o indicado até é a gente poder fazer a revisão ano a ano, né, o acompanhamento mais de perto, para que não se espace tanto tempo. Agora, a gente consegue fazer com que a empresa fique ali por, muitas vezes, 6 meses, até 2 anos, sem pagar tributos, né? Tamanho montante que a gente consegue... Tem um volume acumulado de valores a recuperar tão grande. O crédito, o saldo credor fica tão grande que ela passa um bom período de tempo sem pagar tributos. E daí a gente consegue levar o empresário ao céu, né? Imagina você ter no seu ano lá... do seu ano que você fez a revisão tributária, você poder passar o ano sem pagar tributos, você está muito à frente, né, do concorrente. Inclusive agora, né, Cristiano, aproveitando que tu trouxe um gancho muito importante ali também sobre a competitividade, os próprios colegas contadores que antes tinham um certo preconceito com a parte de revisão tributária, eles identificaram que isso é uma oportunidade para o escritório deles, né? Muitas vezes a gente nos escritórios, a gente está com excesso de demandas ali, de obrigações, e formar time, para ter uma estrutura de servidores, né, ter um software especializado nisso, é um custo muito elevado. Então, eles identificaram que, poxa, é melhor eu conseguir pegar e levar minha carteira de clientes para fazer essa revisão tributária. O cliente ganha, né, ganha
em termos monetários, gerando fluxo de caixa para ele, ganha em termos de ter a garantia daquele valor, então tem uma equipe por trás para poder fazer toda a sustentação jurídica administrativa, e o contador ganha muito porque ele se diferencia no mercado. Né? O que mais nós vemos ali no final de um programa de planejamento e revisão tributária é: poxa, o meu contador faz isso, deu o primeiro passo, correu atrás, teve a iniciativa, né? Enquanto outros não têm. Essa é uma reclamação muito grande dos clientes, essa questão da proatividade, né? Isso. E a pior coisa, assim, pro profissional de contabilidade é, uma outra empresa veio aqui e viu que o meu cliente tinha um crédito a recuperar e eu não vi. Daí fica reforçando. 99% das vezes não é culpa do contador, é o sistema que trabalha para que isso aconteça. Exatamente. E essa questão do fluxo de caixa, eu falo assim, que às vezes a empresa está pegando recurso no banco, pagando juros altos, às vezes até usando cheque especial, pagando 15% ao mês, quando na verdade ele tem lá um valor a recuperar, às vezes de milhões. Sim. Está lá à disposição dele e ele acaba não vendo. Então, às vezes a recuperação ela chega e ela traz competitividade, ela traz dinheiro para dentro da empresa, e realmente as empresas podem estar numa situação de muita dificuldade, e aquilo ali pode ser um grande marco para que ela consiga se reerguer, né? Só para te complementar, João, essa questão que o Cássio falou, tu falaste, ela é tão importante, esse aumento de liquidez, porque no momento que tu faz a recuperação, quando tu forma o custo do produto na questão da competitividade, o teu custo de produto é 1. Quando tu faz e demonstra para o teu cliente, olha, tá errado. O custo daquele produto, ele pode ser reduzido e a competitividade dele aumentar. Então, assim, às vezes ele não está conseguindo encaixar no mercado um produto, poxa, como é que o meu concorrente está vendendo a tal preço? Então, a gente escuta muito isso, né? Aquele produto, claro, ele está precificado errado. E aí o contador, ele está precificando certo, porque a parametrização e o entendimento estava errado. Então, essa é a importância também, né, João, do custo, né? Para a gente da área da contabilidade, né, que olhando por esse lado, né, ele afeta, de fato, diretamente o custo. Mas só para complementar, pegando o gancho que o João estava falando ali, sobre a parte de que pode fazer muita diferença para uma empresa, se for a iniciativa do contador trazer essa recuperação de crédito para a empresa, vai reforçar a autoridade do contador dentro da empresa, vai reforçar a imagem. Agora, o jogo é o seguinte, pessoal: se você não fizer por algum motivo, né, por questão de ego ou por insegurança, o dinheiro vai estar lá dentro da empresa. Pode ser que venha um concorrente e se torne a referência para a empresa, né? E isso é ruim. Então, assim, cabe aos contadores, né, cada vez mais terem a iniciativa, darem o primeiro passo, né, para poder trazer novas soluções para suas empresas. Eu sempre falo assim também que isso temos que enxergar como uma oportunidade de negócio, uma valorização profissional e também ser uma fonte de receita, de lucratividade a mais para o contador e para a sua empresa contábil. Porque isso é um dinheiro que está lá. E já faço uma pergunta para vocês: como é que é feito geralmente a remuneração desse serviço? Como é que é feita a cobrança desse trabalho de serviço de recuperação tributária? Claro, se o Cristiano me permite ali, o colega me permite, geralmente é um percentual do êxito, né? Então é um percentual dos valores que são recuperados, a empresa acaba remunerando, né, pela recuperação. Esse valor é utilizado para custear, né, a parte de seguro, a equipe, toda a técnica, né? Então, geralmente se cobra algo em torno de 30%, 35%, depende um pouco do segmento, depende do porte da empresa. Do tamanho a ser recuperado. Do tamanho a ser recuperado, da oportunidade. É diferente, por exemplo, uma Coca-Cola chegar ali, como o Grupo Estúdio tem no seu portfólio, Coca-Cola, Ambev, Natura, Boticário, né? Esses são grandes players do mercado que nós não conseguimos estabelecer essas alíquotas, né? Sim. De recuperação, de FII de êxito. Mas, claro que eles vão ter um tratamento diferenciado. Agora, outras empresas menores, por exemplo, uma empresa Simples Nacional, até pelo custo operacional que nós temos, o percentual tem que ser um pouquinho maior. Eu falo assim, mas deu cliente, né? Mas 35%, não.
tu vai ganhar 65% de algo que tu não tinha no teu radar, né? 35% é o trabalho que tem bastante trabalho, bastante capacitação envolvida, bastante custo com tecnologia envolvido, então tem que ter essa remuneração e o cliente tem que pensar que ele vai ganhar 65% de um dinheiro que ele nem sabia que tinha. Mas nós temos ali agora, recentemente, um case, né? Eu não posso falar nome, divulgar nome do cliente, claro, porque nós temos toda a questão de LGPD e confidencialidade dos contratos, mas nós acabamos de recuperar 20 milhões de reais de crédito tributário, a 20% de êxito. Né? Então... 4 milhões aí. 4 milhões, né? O maior case hoje de sucesso do Grupo Estúdio foi uma indústria, né, da parte de açúcar, né, uma indústria de açúcar, que nós recuperamos ali cerca de 70 milhões de reais de crédito tributário. Né? Então, a gente tem, e assim como tem esses, tem outros diversos cases de sucesso que o contador tendo a iniciativa, ou muitas vezes, vamos supor que o contador não quero mexer na minha própria carteira de clientes, né? Mas quando pega um cliente novo, que está entrando na sua carteira agora, e possibilitar ele fazer essa recuperação dos últimos 5 anos, isso já serve como uma auditoria para o contador, para ele ver o passado dessa empresa, o que pode ser ajustado dali para frente, né? E também vai remunerar ele nos valores que forem recuperados. Tem essa, porque assim, no onboard do cliente, lá no LaForte, a gente já faz isso, a gente faz essa análise de certidões negativas, está tudo certo. Se não tem, vamos ver o que é e vamos regularizar e, claro, cobrar por isso. Então, são várias formas de renda adicional nesse momento do onboard que a gente consegue recuperar essa oportunidade, né? É uma solução, um valor para o cliente, que ele quer que a empresa esteja em condições, e também verificar esse momento também se tem alguma coisa para trás para poder recuperar. E tu consegue, assim, remunerações, por exemplo, de empresas Simples Nacional, tu consegue ganhar 10, 15 mil reais de honorários. Imagina um cliente entrar novo, tu conseguir tirar quase 1 ano de honorários, né, fazendo a parte, só essa iniciativa, olha, meu cliente entrou aqui, eu vou olhar o meu passado dele para poder recuperar valores. E com isso nascem outras estratégias para os escritórios, por exemplo, podendo ampliar. Tem escritórios que utilizam isso como estratégia que vão dar o certificado digital para a empresa pelos próximos 3 anos. Porque o trabalho de revisão tributária, ele já paga esse custo, né? Ou daqui a pouco um tempo de um sisteminha básico de forma gratuita para o cliente de cortesia, 3 meses, 4 meses, né? Porque isso contempla e ajuda a empresa, o escritório de contabilidade, a se tornar competitivo no mercado. Outra questão agora, assim, uma questão que é o que gera grande receio na maioria dos colegas contadores. Como evitar os passivos tributários nesse processo de recuperação de tributos? Que às vezes a pessoa, não, se eu fazer isso, daqui a 3, 4 anos o cliente tem um problema, recebe uma cartinha da Receita Federal que está contestando aquela recuperação de tributos, e daqui a pouco eu tenho um cliente que foi rentável por mim, no escritório, por muitos anos, e posso perder esse cliente quando ele recebe essa cartinha da Receita dizendo assim, essa recuperação está errada e vou cobrar agora com multa e juros esse crédito que foi tomado. João, eu tenho para mim, né, e a gente tem esse diálogo assim mais frequente, né, no próprio sindicato, e tu tens que ter o profissional de confiança. Esse é o primeiro ato. Tu tem que confiar. Se tu não confiar naquela pessoa que está fazendo tua recuperação ou tua revisão, eu acho que tu já não começa legal, tá? Mas ultrapassado, tu tá com a pessoa de confiança, a pessoa foi indicada, foi recomendada, né? Tu tens toda a documentação. Quem está fazendo essa análise, ela vai ter como base documentação. A gente sabe que contabilidade é, né, a ciência de registrar o passado. A recuperação, ela vai ser feita com base no passado, com base nos registros. Se os registros estão certos e existe a documentação, e a documentação ela tem conformidade, está separado, está adequado à legislação, é verificado, feito o levantamento, apresentado ao cliente, o cliente tem seu contador concordando, seu departamento jurídico concordando, eu acho que é a partir daí. Acho que essa construção, também quando tem esse parceiro que faz, ele tem que conversar bastante com o contador. Com certeza. Para o contador também ter essa segurança que não vai ter problema depois, né? Sim. Inclusive, né, o Cássio falou, uma empresa de 75 milhões de recuperação, isso é uma empresa que tem auditoria. Esse crédito ele vai passar por uma empresa, inclusive, de auditoria.
né? Uma empresa de auditoria não vai dizer o seguinte, não, ó, pode compensar de olho fechado. Não vai ser assim, né, Cássio? Então, assim, obviamente que quem está contratando, como eu disse, né, pegou a pessoa de confiança, está com conformidade, existe a documentação, a revisão foi feita, fez, né, aquele cruzamento, olha, o que diz a lei, o que diz a norma, Constituição Federal, o decreto, né, o CTN, tudo autorizando, está tudo certinho, realmente, aqui foi um pagamento de devida maior, aqui foi uma erro de classificação, então passa por todos esses momentos, né, João? Então, tu tendo isso tudo listado, documentação entregue, guardada, conferida, eu acho que o risco ele é muito baixo. E é claro, voltando à questão do entendimento do auditor, né, que eu estou falando mais aqui da questão federal, do auditor fiscal da Receita Federal, o trabalho dele é verificar. O trabalho dele é pôr também, né, a dúvida ali, e tu tendo toda essa documentação, acredito que não haja nenhum tipo de problema, João. Não, vocês sabem que esse é um tema bem complexo, a parte do passivo, né? Ele suscita vários tópicos. Eu vou tentar ser breve e sucinto aqui na análise. Acho que, bom, a primeira coisa que a empresa tem que fazer, junto com a sua contabilidade, é escolher um bom parceiro para fazer a parte de recuperação tributária, né? A gente sabe que tem muitas empresas menores aí no mercado que fazem a parte de recuperação tributária, levantam créditos de forma aleatória e depois desaparecem no mercado. Não, vou pegar esse gancho aqui. Quanto tempo tu trabalha com recuperação tributária, Cristiano? Mais de 25 anos. Quanto tempo a Estúdio Fiscal faz recuperação tributária? 30 anos já. Tá, e daí eu pergunto assim, por que tem essa desconfiança? Quanto desses 30, 25, quantas empresas apareceram no seu escritório oferecendo uma parceria e que depois simplesmente desapareceram do mercado? Então, essa questão de ter uma empresa que já tratou há bastante tempo é uma forma de ser um parceiro que vai dar essa segurança para nós contadores ao oferecer esse serviço em parceria, muitas vezes, com o seu cliente, né, com o seu escritório, porque isso acaba impactando bastante. E tem empresas que parecem do além, começam a fazer propaganda em outdoors, né, e depois desaparece. Exatamente. Né? Exatamente. Então, hoje nós temos lá 30 anos de história, a gente quer ter mais 100 anos, 1000 anos de história ali, a gente está no mesmo endereço, inclusive reabrindo a nossa sede lá em São Paulo, na Faria Lima lá. Então, assim, contar com um bom parceiro, né? Por exemplo, o Grupo Estúdio hoje, ele possui a parte de seguro de responsabilidade civil que nunca foi acionada, né? Por quê? Porque a gente tem uma equipe super qualificada que trabalha só com pontos líquidos e certos perante a Receita Federal, né? Então, muitas empresas hoje, outras empresas do mercado, têm uma postura um pouco mais agressiva na hora de reconhecimento dos créditos, né? Pontos que estão em debate ainda no CARF, que não têm decisões bem consolidadas na esfera administrativa, né? E a gente tem um corpo ali técnico muito grande, então a gente tem equipes especializadas por tributo. Então a gente tem 3, 4 equipes só de PIS e COFINS, só para olhar essa parte. E outras equipes para cada um dos tributos, né? Gerentes especializados naquele tributo, enfim, é uma estrutura. Então procurem bons parceiros para que se possa fazer uma revisão tributária e que a empresa se responsabilize de fato sobre aqueles créditos levantados. O segundo passo, sempre que a gente conversa com a empresa, é o seguinte: lá no Grupo Estúdio a gente já desenvolve um software próprio, né, que se chama Audit, desde 2013. Ele é imbuído de inteligência artificial, múltiplas bases de dados, com base federal, estadual, né? Então, esse software ele nos ensinou muita coisa, né? E uma das coisas que nós aprendemos através da engenharia desse software é que a Receita Federal hoje já possui 3 supercomputadores, né? Lá que vão fazendo os cruzamentos de dados e que o histórico e os passivos das empresas já estão lá, já estão alocados lá. Já está no painel da Receita Federal apitando lá que tem um passivo de determinada empresa. Só que como a Receita Federal trabalha com a parte de grandes contribuintes, 96% do esforço da Receita Federal, que a Receita Federal também tem meta, tá, pessoal? Meta de arrecadação anual, e os auditores ganham remunerações no final de ano com base nessa meta. Eles têm remuneração variável? Variável com base em metas de arrecadação. Então, assim, 96% dos esforços da Receita Federal
estão com grandes contribuintes. A Petrobras, grandes contribuintes empresas que faturam acima de R$1 bilhão por ano. Tá? O resto, que fica para baixo, os 4% que sobram, automático. É aleatório. É aleatório. Então, se for, a não ser que seja uma denúncia, eu chegue, te faça uma denúncia dizendo que você tem determinado passivo para a Receita Federal, vai ser aleatoriedade, tá? Conforme daí é muito lá dentro que a gente não sabe como é que funciona a sistemática. Mas o passivo já está lá. E a Receita Federal nunca vai te procurar e bater assim, João, olha só, tem esse auto de infração aqui para ti do teu passivo e tenho mais esse crédito aqui para te recuperar e vou te apresentar pelo líquido. Não. Receita Federal nunca vai fazer isso. Então, cabe à empresa, é a oportunidade que a empresa tem, independente se for autuada ou não por algum passivo, algum rastro que ela tenha, é aproveitar o crédito. Ela tem que aproveitar o crédito, é um direito dela, é uma obrigação que ela tem que aproveitar aquele crédito. Quanto ao passivo, a gente também faz estudos de passivos, por exemplo. Né? Então, o que promove o estudo do passivo? Ele é um conhecimento estratégico para a empresa. Como é que eu vou gerenciar esse risco? Né? Então, a gente tem que fazer um plano de contingência, de gerenciamento ali para as empresas. E isso daí, o contador pode auxiliar muito as empresas a fazerem isso e fazer esse contingenciamento, né, do passivo. Bom, só queria aproveitar esse momento, na metade do programa, agradecer novamente os nossos patrocinadores. A Quality Representações, que é uma revenda autorizada do Sistema Contábil SCI aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Mediar em Gestão e Saúde, ele trabalha com medicina ocupacional, exame médico admissional, demissional, aquele de manutenção todo ano. Então é um grande parceiro, tem condições especiais de parceria com nossos contadores. A Face Ponto tem um ponto por reconhecimento facial e georreferenciamento, muito utilizado para as empresas que têm home office, ou têm modelo híbrido também, e até algumas presenciais, porque acaba facilitando muito a questão da marcação do ponto. E o sistema Malha Fina, que é um sistema que auxilia muito na preparação do imposto de renda e também do acompanhamento anual desse serviço para os nossos clientes. Então, mais uma vez, agradecimento aos nossos patrocinadores. Bom, essa questão que a gente está falando, e qual é o impacto quando a gente faz uma recuperação tributária das obrigações acessórias? Como é, Felipe? Tem que fazer uma retificação das obrigações acessórias também? Então, João, se tu... Depois me dá uma aguinha aí, que tô seco. Cássio aqui falou, bastante, eu também. O que eu ia te dizer, João? Só para, voltando a uma questão ali que o Cássio falou, da questão da Receita Federal, né? Realmente a tecnologia deles é absurda, né? E essa questão, né, do crédito tributário, do passivo, só para lembrar, né? A gente tem como base, assim, a contabilidade, o crédito tributário, ele não é uma obrigação, ele é um benefício que seria uma opção. Então, às vezes, a Receita Federal realmente, se tu optou por não fazer, né? Não, tudo bem, a gente releva. Agora, o débito tributário não, né? Se tu fez uma nota com R$10 a mais ou a menos de tributo, ele vai te cobrar. Então, essa questão do passivo tributário, ela é bem complicada, bem complexa mesmo. Mas voltando à tua pergunta ali, João, a questão da custo de conformidade, né? Retificações, o que impacta e tal. Como o Cássio falou, a recuperação tributária hoje, ela massivamente está baseada em PIS/COFINS, porque é o que mais se gerou discussões nos últimos anos, a tese do século, exclusão do semestre da base de cálculo, o critério, né, que é utilizado dos insumos da essencialidade, do financeiro, não sei do que, do crédito PIS/COFINS. É um crédito de PIS/COFINS que ele entrou numa questão da não cumulatividade, que ele surfou na não cumulatividade dos impostos diretos, ICMS e IPI, e veio por uma questão de contribuições. Então a gente teve que se adaptar, a contabilidade também teve que se adaptar, o pessoal da parte fiscal quase enlouqueceu, e até hoje a gente não tem, né, um parâmetro. O que as empresas usam? Né? O parâmetro é do ICMS do IPI, que está equivocado, porque o crédito de PIS/COFINS ele é diferente daquele parâmetro. Aquele parâmetro para não cumulatividade do IPI, do ICMS, ele é utilizado de forma diferente. Então ele vai impactar. O Cássio falou, poxa, né, a gente tem, né, 2 declarações, às vezes 3 declarações, né, uma redundância de informações. Para que tanta? Claro que a gente sabe para que, né, Cássio? Multas.
Hoje a Receita Federal ela arrecada muito em multa. Então a gente sabe que, poxa, mas às vezes, né, tu deixou de enviar uma declaraçãozinha, uma GIA, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, onde tu tinha 0 a pagar de ICMS, mas se tu enviou em atraso, é quase R$3.000 uma multa. Então, obviamente que a rentabilidade daquela multa é muito maior que o tributo, às vezes, anual daquela empresa, né, João? Então, o impacto que tem seriam multas, né, seriam, na verdade, tu ter que refazer aquelas declarações e dependendo do crédito, obviamente, se é de PIS/COFINS, dependendo da análise de quem fez aquele levantamento, se ele daqui a pouco vai utilizar ele em um único momento, se ele vai refazer todas as declarações, porque às vezes não é possível, né, Cássio? Mas eu quero falar assim que às vezes algumas empresas chegam lá no escritório de contabilidade, verificam, faz o levantamento e diz que o contador tem que fazer as retificações. Mas veio e me trouxe mais serviço. Eu digo você, contador, se você tem uma demanda adicional extra ao seu escopo mensal, é obrigação sua cobrar e também por esse serviço de retificação, se for o caso de você fazer. Então, mas vou dar mais serviço. Não, você vai ter que enxergar como uma oportunidade adicional de receita no seu escritório. E João, só para complementar, isso que tu falaste, né? O consultor tributário, o advogado ou o contador especialista nessa área tributária, ele vai recomendar, né? Olha, retifica, né, tantas ou isso. Então, a recomendação dele vai ter que ser avaliada. E, obviamente, o profissional não pode ser impactado por um benefício que o cliente vai ter, né? É óbvio que tu trouxe ali serviços, né, João? Bom, ali no Grupo Estúdio, eu estou à frente da parte do processo de retificações, ali também das declarações. Como é que funciona ali no grupo, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. É opcional, tá? A gente alinha com o contador se ele quer retificar ou quer gerar essa oportunidade para o escritório dele, ou a gente já entrega pronto esse serviço também, tá? Então já está incluso dentro do escopo da parte de recuperação tributária nós retificarmos, né, a documentação, fazermos as decomps, transmitirmos, né, e deixar pronto já o crédito habilitado para ser compensado, tá? Então esse trabalho já está dentro do nosso escopo e é opcional do contador querer ou não que a gente faça esse trabalho. Então, assim, falando um pouquinho sobre as obrigações, né? O que geralmente muda ali? Basicamente, como a grande parte das oportunidades dos créditos é de PIS e COFINS, então a gente vai ter lá a retificação do FD Contribuições. Geralmente a gente faz isso através de ajustes, né, dos blocos lá, 1.100, 1.500, vai mexer no bloco M500, M600, né? Vamos fazer alguns ajustes, depois é feito a retificação da DCTF e é geradas as PDComps, né? Daí é retransmitido o FD Contribuições e a gente gera lá os PDComps, pedido de restituição, depois o pedido de compensação. Caso a empresa, desculpa, bati aqui no microfone. Caso a empresa ela tenha, né, por algum motivo, saldo credor, daí a gente tem que avaliar um pouquinho se ela se enquadra nas regras para poder fazer um pedido de restituição em conta. Então existe a possibilidade também, não só de compensar tributos, mas você pode pedir o dinheiro em conta corrente, tá? Claro que é diferente, né? O método ele varia um pouquinho, mas o que vai mais mudar na tomada de decisão da empresa é, primeiro, se eu tenho a possibilidade ou não de aproveitamento daquele crédito. Se eu tiver o aproveitamento daquele crédito, a compensação é imediata. Né? Mais fácil, é mais rápido. Mais rápido. A gente terminou, 15 dias depois o cliente já está compensando. Geralmente assim, a gente termina, por exemplo, agora em dezembro e janeiro o cliente já está pagando as próximas guias com o saldo de crédito que nós levantamos ali, compensando os valores, então não vai ter imposto já para janeiro. Mas, se por algum motivo ele tem um saldo credor acumulado, que ele vem acumulando, e a gente acrescenta mais saldo credor, né, na conta dele, a gente daí vai estudar o método, se a gente consegue pedir o pedido em conta corrente da empresa, em conta bancária, né? Só que daí vai demorar um pouquinho mais, daí demora entre 3 meses, 6 meses, vai demorar um pouquinho para a Receita Federal, porque antes a gente tem que ter o despacho decisório para cair o dinheiro em conta, tá? Uma outra questão. A maior parte hoje das recuperações tributárias são feitas via administrativa ou via judicial? Eu entendo que recuperação, João, recuperação tributária é administrativa, tá? Judicial seria, na verdade, teses jurídicas, tu ganhar um crédito, né? Que é uma coisa já judicializada, que então não seria uma recuperação, né? Mas
né? Nesse sentido, eu entendo dessa forma. Como o Cássio muito bem falou, né? A recuperação ali, tu vai fazer as conformidades, alterar as declarações e tal. Obviamente, o modelo vai depender se é pagamento de dívida maior, se é crédito e tudo mais, mas aí eu vejo como administrativo, né? Porque o contribuinte, o Código Tributário Nacional, ele prevê que o contribuinte tem até 5 anos, né, para ele poder rever, né, toda essa questão de créditos, assim como a Receita também tem o mesmo período. Geralmente a Receita ela manda a cartinha no último ano lá. No último ano, né? No último momento. Já vai no último ano. Vai prescrever. Mas daí, tipo, mas tem que explicar para o cliente o seguinte: João, mas eu tirei uma certidão negativa mês passado e estava tudo ok. Todo ano eu tiro uma. E agora apareceu que agora de 3, 4 anos para trás. O governo faz atualizações diferentes, em momentos diferentes, e geram dependências de anos para trás. Né? E pelo esse time, a gente repara muito nisso, né? Que é sempre no último ano, ali, no último período. Talvez essa seja uma estratégia lá dos robozinhos da Receita Federal, por causa do fluxo da demanda de trabalho deles, né? Então eles têm que ter um tempo ali para conseguir pegar e ir passando aquelas empresas que caíram na fila deles, e que geralmente esse tempo, para não prescrever o valor do débito lá, eles acabam acionando no último ano para garantir. Porque nesse formato, João, na recuperação, tu falaste, né? Tem a recuperação a expressa e a tácita, né? A expressa vai ser sair, né, da homologação, ela vai demorar uns, sei lá, 60 dias, 6 meses, sei lá quanto, né? Aí, mas vem homologado, expressamente homologado. E a tácita é aquela que tu vai pegar na FD lá, tu vai corrigir. Tinha uma nota que eu não lancei, lançou lá, refez. Essa daí, ela passou 5 anos, ela é tácita, acabou. Não revisa mais. Então, tem esses dois formatos, né? Que hoje a Receita Federal, e a gente vê, né, João, a diferença, né? Tributos federais, Receita Federal tem um programa que tu lança para compensação, perder compra. Estadual tu não tem. Por essa dificuldade que o Cássio acho que me coloca, né? No SPED, IPI, ICMS, lá a gente não precisa, realmente é só o escritural, né? Tu pega, carrega o saldo do credor até o mês de competência, ali no próximo mês tu já vai compensando pro próprio dentro do SPED, né? Sim. É mais rápido, mais fácil, mas aí a Receita tu não tem um também é mais chatinha para. Tu não tem um instrumento, porque a Receita Federal ela te possibilita, olha, criei aqui uma ferramenta, tu quer compensar, usa esse cara aqui, perder compra. E o que vocês acham? Quem está nos assistindo, geralmente já recebeu propostas de parceria, ou os clientes deles já receberam suas propostas. O que vocês acham das teses tributárias que são oferecidas muitas vezes para os clientes? João, 25 anos, né, um pouco mais, assim, eu já vi de tudo. Eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa. A tese do século, a do PIS/COFINS, quando ela surgiu, eu particularmente não confiava. Eu achava assim, cara, que loucura esse negócio aqui, não vai dar certo. O negócio criou uma proporção, ele realmente sedimentou e foi uma vitória absurda para os contribuintes. E eu vi teses que eram maravilhosas, teses assim extremamente estruturadas, onde realmente o fisco acabou ganhando por uma questão de lesar os cofres públicos, quebrar o país, coisa e tal. Então, João, eu acho que tudo passa pelas questões de tese, eu acho que as empresas têm que fazer, têm que escutar, pelo menos, porque é dali que o contribuinte ele vai conseguir buscar o direito dele, né? Eu acho que tese, eu concordo, Cristiano, mas eu concordo, e concordo principalmente na parte da insegurança jurídica que a gente tem hoje, né? Geralmente as teses, elas vão até o STF, né? E o STF, ele tá um pouco menos técnico, mais politizado, né? Então a gente acaba tendo algumas inseguranças, assim, por exemplo, assim como a gente teve a exclusão do semestre da base de cálculo de PIS e COFINS, a gente tem outras teses irmãs ali, né? Exclusão do ISS, da base de cálculo de PIS e COFINS, exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo e assim por diante. A lógica, se fosse pela lógica, deveriam ganhar, né? Porque a sistemática é a mesma, né? Mas a gente não sabe o que vai ser, né? As decisões da Suprema Corte ali, qual que vai ser, porque pode afetar o bolso do governo, e a gente já está numa questão de uma situação fiscal bem complicada em política fiscal, né? Então, eu acho que até o momento agora não seria legal eles
botarem em votação agora nesse momento. Se puderem segurar mais um pouquinho, seria o ideal. Mas assim, as teses são boas oportunidades, né? Só que a gente tem uma certa insegurança jurídica no país. Então, assim, a gente ali conseguiu recuperar de milhares de empresas a parte da exclusão do semestre da base de cálculo de PIS/COFINS e conseguimos transformar muitas delas. A gente tem muito case de sucesso com essa tese. Então, assim, vale a pena você investir na tese tributária. Claro que de forma correta, né? Não deixar de pagar o tributo, continuar pagando o tributo ou depositar em juízo, né? A gente sempre aconselha o cliente continua pagando normal. Lá na frente, quando a gente ganhar, tu vai recuperar com multa e juros isso aí, né? Daí tu vai ser a parte de chegar lá no governo e dar o carteiraço nele, dar o troco no governo, né? Dar a multa e juros nele também para nós. Então, a gente sempre a gente entra com mandado de segurança e a gente sempre aconselha o cliente a continuar pagando seus tributos. Não, e o que acontecia muito no passado? Chegavam lá um profissional oferecendo uma tese e já falava para entrar na justiça e deixar de pagar o tributo e já cobrava os 30% já antes da decisão do juiz. E isso deu muito problema no passado. Mas é por isso que eles falam para deixar de pagar. Porque o FII deles está no mensal que a empresa vai deixar de recolher. Só que uma decisão judicial só vale... Olha lá, ainda a gente teve decisões de 95 sobre o IR que transitou em julgado e agora o STF acabou de reformar, dizer não, foi transitado em julgado antes de passar pelo STF, então vamos rever. E teve, claro, foram grandes players que tiveram que pagar novamente o valor do tributo. Então, pessoal, assim, só quando transitar em julgado. Quando transitar em julgado, você vai ganhar o códigozinho para ir até a Receita Federal, habilitar o crédito. E através dessa habilitação do crédito, você vai mandar as memórias de cálculo para a Receita Federal. A Receita Federal vai chancelar aquele crédito da tese jurídica, né, que foi transitado em julgado. E aí, a partir desse momento que você está com todas as garantias para poder aproveitar aquele crédito. E aí, pagar a taxa de êxito para o profissional. E aí, pagar a taxa de êxito para o profissional. Agora, o profissional que chega na sua empresa e fala assim, não, olha só, vamos fazer a tese da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS. Eu vou entrar com mandado de segurança agora aqui, já não precisa pagar mês que vem, e daí tá aqui meus 30%. Cuidado, esse profissional, ou ele tá muito faminto, né, mas pode ser que ele esteja mal intencionado. Por quê? Porque se você perder essa tese lá na frente, você vai ter que recuperar todo o período para trás, e pode ser períodos longos, 15, 20 anos. E daí, nesses momentos, pode até custar a viabilidade da empresa, da continuidade da empresa. Porque daí se vem deixa de pagar 5 anos e vem uma multa lá de 5 anos para trás, e tu tem que pagar isso, tu não consegue mais pagar. É só para esclarecer, né, João, Cássio? A questão das teses, quando tu entra com mandado de segurança com ação normal, o pessoal prefere mandado de segurança porque não tem custo judicial, né? Não vai ter ali sucumbência, mas tu entra pedindo, na verdade, o direito ao crédito. O mandado de segurança, ele não é um objeto de compensação, ele é um objeto de crédito. Então, ele não tem serventia para compensação. Então, o pessoal que diz que a gente vai entrar com mandado de segurança para compensar, não vai que é fria. Existe na lei, foi modificada pelo Legislativo, porque houve uma enxurrada disso nos anos pretéritos lá. Tu não pode compensar desde que tu tenha trânsito julgado. Isso aí é lei, tá na norma lá, artigo 74, se eu não me engano, né, da lei 9274, eu acho. E foi proibido. Então, foi vedado. Então, não tem. Quem tentar vai pôr em risco, né, aquele contribuinte tentando fazer isso. E aí, voltando, né, João, a tese, ela é muito boa, e realmente essas teses filhas aí, acho que uma ou duas vai emplacar, outras talvez não, porque realmente está se pensando, inclusive, nas rescisórias dessas decisões, que foi o que o Cássio falou. Empresas ganharam lá em 95 e agora teve ação rescisória. E se está discutindo no STF se cabe ação rescisória de trânsito julgado em matéria tributária. Então, isso é uma coisa que também a gente está muito ligado, muito temeroso. Nem o passado é certo. Exatamente, a insegurança jurídica ela avançou o trânsito julgado. É que naquela época lá que saiu desse caso do IR, né, a sistemática era um pouquinho diferente, tu tinha alguns trânsitos julgados antes do STF se pronunciar, né?
Dá não o tinha efetivo. efeito repetitivo, né? Que diz que ainda mudou Só a que agora eles voltaram e falaram assim, não, desculpa pessoal, eu tava bagunçado aqui o sistema, a gente organizou já, mas o lá para trás a gente vai ter que voltar a pagar. Então são coisas assim que tem que ter esse cuidado, né? Muito. Bom, pessoal, estamos já indo para o final do programa hoje, né? Queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Quality Representações, que é um representante do Sistema Contábil SCI aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Mediar Gestão e Saúde, que é uma clínica de medicina ocupacional, que é uma grande parceira de nossos contadores, presta um excelente serviço para os nossos clientes, a FacePonto, que é um sistema de ponto eletrônico, digital, com reconhecimento facial, com georreferenciamento, ajuda muitas pessoas, principalmente que estão no modelo home office ou híbrido, né? E o sistema Malha Fina, que ajuda muito os nossos contadores a elaborar a declaração de imposto de renda dos nossos clientes e também acompanhar durante o ano se ele entrou em malha, se não entrou, ou de repente acompanhar se deu tudo certo. Então, eu sempre falo que a gente traz esses temas para o programa, porque nenhum contador consegue ser especialista em tudo. Então, a gente traz aqui colegas especialistas e entendem de certos temas, e para alertar também você, contador, que é importante você levar soluções para os seus clientes. E levar soluções importa muito nessa conexão com parceiros de confiança. Então, você tem mais, por exemplo, ontem num grupo o pessoal falou, eu queria um parceiro para fazer que saiba de contabilidade de construções, de incorporações. A gente trouxe esse tema aqui também aqui no Pode Declarar. Alguém tem dúvidas sobre contabilidade eleitoral? Trouxemos esse assunto aqui também. E hoje a gente trouxe o assunto de recuperação de tributos, que é algo muito importante, que impacta muito nessa reconhecimento do trabalho do contador. E se a gente não levar isso de forma proativa e aparecer depois uma solução, a gente acaba perdendo oportunidades de ganhar pontos com o cliente, na nossa confiança, e também a gente perde uma oportunidade de receita também, de valorização para o profissional. Então, eu estou indo para os minutos finais, então eu queria que o Cristiano fizesse as considerações finais, depois o Cássio também. João, quero agradecer o Sindiconto, Pode Declarar por esse programa, pelo convite, agradecer o Cássio aí por estar compondo aí comigo nessa fala, e dizer para os colegas, né, para os seus clientes aí, né, que é uma oportunidade, é uma situação bem bacana. Acredito que todos os contadores aí já tenham, né, recebido essas possibilidades de recuperação, que procurem um profissional, um contador, né, uma empresa que eles conheçam e confiem e tentem fazer, né, essa revisão, que ela é importante para a saúde da empresa. João, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo sindicato, por oportunizar esse bate-papo nosso aqui, né, hoje. Espero que a gente possa repetir isso muitas vezes. Gostaria de fazer um rápido convite né, aos contadores que estão nos assistindo e aos empresários de forma geral. Acredito que, com certeza, tu tem uma ampla gama de espectadores. Então, pessoal, hoje o Grupo Estúdio é um grande hub de soluções corporativas, né? Tem mais de 15 empresas dentro que compõem o grupo, desde banco digital, energia solar, energia de mercado livre, a parte de sistemas, né, também de auditoria ali através do nosso audit, a parte de banco digital e alavancagem financeira, temos a parte jurídica, enfim, a parte de holdings também, com todo o nosso corpo jurídico e contábil, que daí é uma equipe multidisciplinar. Então, pessoal, venham buscar parcerias com o Grupo Estúdio. Hoje é uma boa oportunidade para que vocês possam ampliar e diversificar o portfólio, né, do seu escritório. É muito simples, é apenas uma indicação, um bate-papo. Sempre nós vamos estar alinhados junto com o contador para que a gente tenha as melhores soluções para a empresa. E essa remuneração, essa diversificação de receita, ela é bem importante, né? Quando a gente tem alguns produtos ali que a gente roda dentro do escritório para tentar diversificar, tu vai ganhar R$50, R$100 no mês com aquele produto, e com essa parceria que tu vai trazer uma solução, poxa, poder instalar uma parte de mercado livre para um supermercado que é seu cliente, né? Ou então uma tese judicial, uma recuperação tributária para o novo cliente que está chegando. Isso aí pode te remunerar muito bem ao longo do ano, pode significar você fazer múltiplos de receitas do seu escritório ao longo do ano. Então eu convido vocês a conhecerem o Grupo Estúdio, né? A gente está localizado ali na Rua General Neto, 556, no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre.
e vocês serão mais que bem-vindos ali para tomar um cafezinho, conhecer toda a nossa estrutura. Bom, pessoal, então quero agradecer a sua qualificada audiência. Então, o Pode Declarar está tendo em torno de 120 a 150 mil visualizações por mês. Então, eu agradeço e compartilhe sucesso do programa com vocês. E esperamos vocês daqui a 15 dias com outro tema relevante que vai ajudar você, profissional, a ainda ter mais sucesso na sua carreira. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.